Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Aproveito para cumprimentar os membros da delegação da petição número 24/15/1, com 6.944 assinaturas, e estão connosco uma delegação composta pelo Pedro Costa, pela Cláudia Labrujo e pelo Paulo Jorge Cunha Esteves. Nós vamos proceder a esta audição. Vamos dar inicialmente 10 minutos aos peticionários para fazerem uma apresentação. Posteriormente daremos 4 minutos a cada um dos grupos parlamentares aqui representados e depois, no final, os peticionários também têm mais 10 minutos para concluir a sua intervenção, que naturalmente utilizarão como mais lhe convier. Por isso, eu iniciava dando a palavra, segundo as indicações que tenho, ao Pedro Costa. Penso que online está tudo bem. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde também aos meus colegas. Eu vou, de certo modo, resumir a minha apresentação através da apresentação daquilo que é a petição no seu geral, através de um PowerPoint. Fica mais fácil para depois, a partir daqui, esboçarmos as nossas preocupações. Não sei se estão todos a ver aqui a apresentação. Podia só que me confirmassem. Não estamos a conseguir ver. Ainda não estamos a conseguir. Sim. Creio que agora estão. Certo. Agora estamos a conseguir ver e, de alguma forma, também a apresentação foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados, pelo que é fácil. Mas, ok, pode continuar. Pronto, nós somos um grupo de pessoas que na altura manifestámos descontentamento relativamente a esta situação. Na altura, já lá vai algum tempo, a contestação foi grande e decidimos, até numa dinâmica online, criar aqui uma petição, porque a quantidade de erros e de questões era tanta que só mesmo organizando este conjunto de preocupações é que poderia ser possível fazer algo do género. E neste sentido, criámos um texto coletivo, que foi a petição, e essa petição tinha um conjunto de preocupações das quais eu vou começar a listar. Portanto, os factos verificados após a passagem para a ADAM, portanto, antes disto a água era gerida pelas autarquias individualmente. Depois, com esta criação desta empresa e a adesão dos 7 municípios do Alto Minho para a ADAM, trouxe aqui um conjunto de problemas. Nós estamos aqui com alguma dificuldade em ouvir a sua intervenção. Era possível afastar um bocadinho mais o microfone da boca, por favor? Sim. Ok. Muito bem. Conseguem ouvir melhor agora? Está muito melhor. Obrigado. Okay. Obrigado, peço desculpa. Pronto, e então verificamos aqui um conjunto de factos em coletivo relativamente a esta passagem para os serviços da empresa, da ADAM, que antes não se verificavam. Em primeiro lugar, aconteceu que em mais de 70 mil clientes existiram cerca de 30 mil queixas, um pouco mais um bocadinho. Essas queixas prendiam-se nomeadamente com uma má gestão da informação, portanto informação errónea e um aumento desproporcional de preços. As queixas, portanto, depois derivaram num outro conjunto mais específico de problemas, portanto, aumento considerável dos valores faturados. Há casos em que essa transição para a ADAM superou-se os 300% no aumento. Houve uma atualização de preços a penalizar fortemente consumidores, coisa que naquilo que era o entender dos presidentes de Câmara não haveria nem de longe nem de perto este tipo de aumentos. Há relatos da cobrança, havia inúmeros relatos de cobrança de taxa de saneamento em zonas onde a rede pública não tinha chegado.
Um exemplo muito concreto que nós tínhamos na altura era em Oliveira, por exemplo, freguesia de Arcos Valdevez. É conhecido um caso onde o acréscimo de 7 euros está na cobrança de saneamento, coisas deste género. Casos em que a falta ou deficiente contagem de água levou à subida de escalões e proporcionalmente ao aumento do pagamento do valor da água. A tarifa da água passou também de valores médios de 3 euros para 4,93, portanto mais 2 euros, valores que também se aplicavam à tarifa fixa de saneamento, lá está, desmentindo aquilo que tinha sido anunciado pelos presidentes de Câmara, e portanto, e no geral também uma gestão danosa de erário público, ou seja, havia também a indicação de que funcionários que trabalhavam nas autarquias, alguns passaram para a ADAM com aumentos bastante consideráveis no vencimento, embora isto a nós não nos diga muito, mas a verdade é que se o objetivo era melhorar as condições, não era com este tipo de gestão, não é? A ADAM teve também que comprar e alugar estabelecimentos a valores fora do preço do mercado, para ter os seus postos de atendimento. Tudo isto foram custos que, de certo modo, acabaram por ser imputados aos pagamentos de fatura de água e saneamento, e existiam ainda um conjunto de procedimentos pouco transparentes que na altura nos chamaram a atenção, também a memória já não é muita, já lá vão 2 anos, né? Mas a questão do material imobilizado adquirido pela empresa ADAM às autarquias, ou a presença de antigos autárquicos a fazerem parte do Conselho Fiscal. E isto não caiu bem junto deste coletivo que se juntou para assinar esta petição, não é? É um coletivo considerável. Portanto, a nossa questão, que se relaciona com várias questões, até porque a água é um bem de primeira necessidade, é que num tempo onde tanto se fala de uma estratégia para a atração e fixação de populações, numa das regiões consideradas de interior, num dos distritos mais pobres do país, esta petição vinha a entender que com esta estratégia todas as propostas locais e nacionais de trabalhar e viver no interior caíam aqui por terra, não é? Depois, os responsáveis por esta petição, dos quais me incluo, entendiam que por mais que os municípios advoguem necessidade de subir preços para fazer face às despesas, é verdade, há aqui questões da gestão e manutenção das redes públicas de água, não é? Esta não era a forma de lidarem com a situação, muito menos com a questão dos custos associados, que depois geram aqui desequilíbrios e aumentam a insatisfação e até desertificação de forma indireta, não é? Em suma, o que tivemos foi um empobrecimento das populações, numa questão concreta, que é a água, perda de poder de compra, enfim. E isto acaba por, mais tarde ou mais cedo, se refletir na atividade económica da região, não é? Portanto, queremos que a responsabilidade aqui da gestão desta situação esteve exatamente nos presidentes de Câmara, nos presidentes de Junta, nos partidos com assento municipal que consentiram esta possibilidade, enfim, nos deputados. E é a nossa expectativa que haja aqui, depois da assinatura destas pessoas, eu noto que, não sei, quase 7.000 assinaturas, mas não foram 12 ou 15 mil porque as pessoas assinaram mal e acabaram por não serem contabilizadas de forma válida, porque se fosse teríamos aqui outros números. Só em queixas superar os 30 mil, isso é reivindicativo do que estava em causa. Portanto, o que nós, cidadãos que se uniram nesta causa, queríamos era um regresso aos valores anteriores e, de certo modo, um regresso à gestão por parte dos municípios, porque era uma gestão que considerávamos, no geral, que era uma gestão eficiente, não havia necessidade disto, não é? Aliás, não encontramos razões para que isto tenha acontecido desta forma. Portanto, eu vou passar agora a palavra à Cláudia, ela terá mais outras questões para expor. Obrigado. Agradecemos esta primeira intervenção e informamos que restam-vos 2 minutos e meio.
Não sei se me estão a ouvir. Muito bem, sim. A todos os presentes, nomeadamente aos seus deputados, aos membros. Eu penso que deve haver aí algum dos microfones dos outros oradores ligados. Eu pedia para desligarem, por favor. Obrigado. Pode prosseguir, Cláudia. Pronto. Peço desculpa por esta pequena gafe. Vou voltar a iniciar. Quero dar as boas tardes a todos os presentes, agradecer aos seus deputados presentes nesta comissão e pedir, em nome do Alto Minho, a todos estes deputados que possam levar esta situação a plenário junto dos vossos próprios, posso dizer até de questão, em questões financeiras, de algumas dificuldades de algumas pessoas em pagar as contas exorbitantes que apareceram a muitas famílias do Alto Minho. Eu pessoalmente estive a ajudar algumas dessas pessoas a redigir cartas com base legal para reclamarem as suas faturas. Por outro lado, houveram uma série de crimes cometidos, posso mesmo falar em crime, porque a partir do momento que me vão a uma conta bancária, efetuam um débito direto sem a minha autorização e me debitam valores sem a minha devida autorização escrita ou verbal, nem mesmo sendo autorização tácita o podem fazer, porque eu nunca assinei, nem eu nem os meus familiares detentores de contadores de água, assinamos qualquer tipo de contrato com esta nova empresa. Efetuar exatamente um contrato escrito, a situação que não ocorreu. O mesmo aconteceu com as autorizações, que lhes chamam eles as autorizações tácitas, que não lhes dá o direito de ter dois débitos diretos, um da parte da autarquia, eu falo neste caso em específico a de Valença, eu vou à minha conta bancária e tinha um débito direto acionado pelo município de Valença e tinha um novo débito direto acionado pelas Águas do Alto Minho. Eu pergunto como é que é possível as Águas do Alto Minho irem à minha conta e fazerem um débito direto quando deveria ter sido sobreposto, por muito mal que tivesse sido, ter sido sobreposto no débito direto já feito pela autarquia. Ainda relativamente à elaboração, digamos assim, desta empresa das Águas do Alto Minho ao longo desde 2020 até à presente data, nós gostaríamos que esta comissão levantasse esta questão relativamente aos lucros e prejuízos que a mesma tem dado até à presente data. Não temos conhecimento de nada. Ainda que houveram aqui pessoas que faziam acumulação de funções. Mesmo não sendo remuneradas, o Dr. Jorge Mendes, ex-presidente da Câmara de Valença, já deputado da Assembleia da República, pelo ciclo do PSD, acumulava funções até fevereiro ou janeiro de 2021, como no Conselho Fiscal das Águas do Alto Minho. Situações essas que, apesar de não serem dele, Eu não ia ser... pedir se era possível concluir, que já estou aqui benevolente com 1 minuto e a mais, depois tem mais 10 minutos no final para respostas, se pretender. Pronto, teria só mais Para também concluir. falo muito rapidamente. Pronto, estas já são as três questões. A questão da criminalidade, digamos assim, que isto está a roçar, e da ADAN. Eu gostaria, se fosse possível, depois passar a palavra ao Dr. Paulo. Muito obrigada por a vossa atenção. Obrigada, com licença. Depois, no final, tem mais 10 minutos e nessa altura, provavelmente, pode falar o Dr. Paulo. Eu, neste momento, ia dar a palavra à senhora deputada Palmira Maciel, do grupo... Sim.
Sr. Deputado, Paula eu Santos, queria faz favor. colocar se há acordo que possa intervir desde já, porque tenho uma limitação, que é uma comissão às 14h30, e pergunto se há acordo que possa Alguém fazer se já essa opõe a intervenção. esta? Então faça favor, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Força. Obrigada, eu serei muito rápida também, muito obrigada. Eu gostaria de, em primeiro lugar, de cumprimentar os subscritores desta petição. Trazem à Assembleia da República uma questão que é da maior importância. Estamos a falar do acesso à água, do direito à água, e aquilo... Peço desculpa interromper, nós estamos... Conseguem ouvir, não? Sim? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Agora sim, agora Ok. sim. As intervenções anteriores é que não. Ok. Desliguem os microfones aí, por favor, e vamos dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Força. Muito obrigada. Como estava a dizer, o conjunto de preocupações que nos trazem relativamente aos elevados aumentos das tarifas de água, o fato das faturas atingirem valores que são absolutamente exorbitantes, erros de leituras, erros na atribuição de consumos de água, cobrança indevida de taxas, são tudo de facto um conjunto de elementos que geram enorme preocupação e que naturalmente criam um conjunto de dificuldades para as populações. Eu gostaria aliás, esta situação está de facto a criar graves prejuízos para as populações. Eu gostaria de referir que sobre esta questão em concreto, o PCP acompanhou, aliás, nós opusemos à criação desta empresa e na anterior legislatura trouxemos inclusivamente à Assembleia da República uma proposta no sentido da dissolução da empresa e da reversão destes serviços para os municípios, a possibilidade também, ou seja, que fosse feito o retorno dos montantes cobrados indevidamente e, naturalmente, medidas que permitissem que as tarifas associadas à água sejam tarifas naturalmente acessíveis para as populações. Lamentavelmente, esta nossa iniciativa foi rejeitada, o PS votou contra, o PSD absteve-se, mas queria deixar aqui uma palavra para terminar, Sr. Deputado, e senhores subpeticionários também, uma palavra que da parte do PCP, naturalmente, a nossa intervenção, para além de acompanharmos as preocupações e as reivindicações que aqui trazem à Assembleia da República, sem nos imiscuirmos naturalmente naquilo que são as competências do poder local, que de acordo com a nossa Constituição tem autonomia, mas naturalmente de uma intervenção na defesa do direito das populações, na defesa do direito à água e da garantia de que se ponha termo, de facto, a estes aumentos e estes valores de tarifas que são, como já aqui foi referido, que são exorbitantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, e obrigado também por não esgotar o seu tempo. E de seguida dou a palavra à deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada. Então, muito boa tarde. Eu queria, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar os peticionários, na pessoa do Sr. Pedro Costa, Cláudia e Paulo Esteves. Queria também agradecer o direito que exerceram de cidadania através de uma petição esta que na Assembleia da República está a correr os trâmites normais de uma petição, nomeadamente o pedido de informação a várias entidades, até tendo em conta a natureza da parceria que está em questão, que é uma parceria pública entre o Estado português e os municípios e por isso tem uma legislação geral e específica que se aplica. Não por aquilo que estivemos a ouvir e por aquilo que li, não dá uma sensação que não é uma questão de direito à água, até porque a vossa petição é apenas o fim da empresa e da forma como estão, na realidade, a usufruir, por assim dizer, da água.
Eu reparei que durante esta exposição falou quase sempre no passado, nomeadamente as preocupações que aqui nos trouxeram e que já vinham na petição, e a minha questão é esta, se com o decorrer do tempo, se já algumas destas limitações e destes problemas, se já foram resolvidas, ou se já estão sanadas, e por isso mesmo saber o que é que nesta questão, qual o ponto de situação atual, tendo em consideração que falaram até quase sempre no passado, a dizer que aconteceu. E também perguntar se não veem nesta modalidade também pontos fortes, nomeadamente os ganhos de escala, melhores serviços e mais iguais também para toda a região, a própria qualidade da água fornecida, como a coesão da comunidade do Alto Minho, em que sendo feito de uma forma global, possa ou não, é essa a questão, trazer proveitos e trazer também regalias, contribuindo, como há bocado disse, mas eu perguntava, contribuindo para a fixação da população. E também perceber como é que atualmente sentem essa insatisfação por parte dos municípios. E eu queria aqui lembrar que, estando as câmaras envolvidas como estão, e as juntas de freguesia, todos, eu tenho a certeza absoluta que todos os autarcas querem o melhor também para os seus municípios. Por isso, também fazer uma questão, se não veem a necessidade de fazer um estudo rigoroso sobre a situação. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Palmira Maciel, e de seguida dou a palavra à Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Deputado. Começo por cumprimentar o Pedro Costa, a Cláudia Labrujó e o Paulo Esteves, peticionários e primeiros subscritores desta petição. E também aproveito para saudar os 6.444 subscritores da mesma. Com uma nota prévia, como sabem, eu sou eleita por Viana do Castelo, do Grupo Parlamentar do PSD, e já o era à data em que a situação das águas do Alto Minho se foi disputada publicamente. Aliás, digo com a vontade de, em março de 2020, fui a primeira pessoa que pediu a demissão da administradora da ADAM, precisamente por causa da incompetência que revelou na administração e gestão da empresa. E feita esta nota prévia relativamente a esta questão, e a quando da petição contaram inclusive com a minha solidariedade, não na totalidade da matéria, mas numa parte substancial, porque de facto, fruto da incompetência da administração nomeada pelo então Ministro Matos Fernandes para as águas do Alto Minho, tivemos gravíssimos problemas com erros de faturação absolutamente incalculáveis, com cerca de 10% da faturação que foi feita àquela data com erros e desvios, muitas vezes de 1000%, estes eram os valores que estávamos a falar em certos casos, como sabem, e portanto com faturações duplas, erros de identificação, tudo e mais algum defeito que nos possamos lembrar aconteceram à data. O que também não ajudou o facto de estarmos em pandemia, porque é precisamente na fase da pandemia e com vários confinamentos obrigatórios, e levou, e também parece que é importante fazermos aqui uma certa reposição e clarificar aquilo que de facto aconteceu, porque fiquei com a sensação que isso não foi logrado pela vossa parte logo na fase inicial. As câmaras municipais viram-se de facto obrigadas a pôr ao serviço e a coadjuvar para tentar eliminar grande parte das trapalhadas da administração, nomeada pelo governo do Partido Socialista anterior, e portanto, perante esses factos, foi necessário realmente que os municípios deitassem mão à obra para vir resolver grande parte desses problemas que então surgiram, nomeadamente do prejuízo enormíssimo que estava a haver junto às populações. No entanto, e era só isto a primeira pergunta que vos queria deixar, a verdade é que 3 administrações depois o caminho fez-se caminhando e hoje as águas do Alto Minho estão ou não estão a funcionar com uma relativa normalidade. Obviamente que haverá alguns erros ainda por sanar, há situações do passado que ainda estão para resolver, mas esta é uma questão que tem que ser resolvida e nomeadamente através de processos, em alguns dos casos, porque teremos aqui algumas cobranças indevidas e que estarão a ser resolvidas judicialmente. Mas retirando esses casos, é verdade ou não que atualmente
o funcionamento da empresa já entrou em fase de normalidade. Também, para além disso, e é uma questão que não é despicienda, eu percebo que às vezes nós, por questões meramente ideológicas, ficamos muito amarrados a algumas visões das coisas, mas a verdade é que a água é um bem escasso, cujo aproveitamento e distribuição é um bem cada vez mais caro. E a ERSAR avisa os municípios continuamente da necessidade de não haver déficits tarifários, nomeadamente através da subsidiação da água, para além daquela que é a tarifa social da água. E, portanto, a verdade é que este e os fundos que estão a ser alocados, e sabem, ainda agora um investimento de 1 milhão de euros na rede, mais 300 mil euros na outra rede, portanto, têm sido feitos investimentos avultados e estão previstos ainda investimentos muito mais avultados, e com este bem escasso, cada vez mais caro e cada vez mais essencial a toda a população, é ou não fundamental que haja esta escala, para além das questões ideológicas, esta escala também na distribuição, até para que nós tenhamos todas as águas de melhor qualidade. E antes que me digam o contrário, sim, eu sou cliente da ADAME e sim, eu recebo faturações da ADAME. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. E de seguida dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar de Chega. Boa tarde. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os peticionários. Nós, e pegando na intervenção que foi feita anteriormente, por questões ideológicas, muitas vezes discute-se esta questão que para nós, e ficar bem claro, que nós temos um posicionamento que consideramos que em momento algum, e para ficar já claro desde o início, nós, enquanto partido de direita, consideramos, no entanto, que as águas não devem ser privatizadas e que devem continuar na esfera pública. Assim temos agido a nível nacional, nas câmaras onde temos representação, nas empresas intermunicipais e empresas municipais. No entanto, esta questão em concreto e esta petição, nós concordamos também com parte dela, existe uma falta de política da água e da gestão da água a nível nacional e que acaba por ter consequências depois nas criações destas empresas e na envolvência dos próprios municípios dentro deste aspecto. As perdas de água e a forma como os municípios têm, por norma, e os dados que temos situam as perdas de água em média 35% a 40% daquilo que é o valor consumido pelos próprios municípios estão afetos a perdas de água, a má utilização da água em espaço público, porque muitas vezes não é porque colocamos tudo verde que estamos a fazer bem, e uma má gestão do próprio território acaba por ter um custo afeto às empresas e à forma como gastamos a água, que em última escala torna a empresa quase sempre insustentável e as empresas passam o tempo a necessitar de intervenção pública ou de dinheiros públicos para ter alguma subsistência. Alavancado a isto, temos sempre a questão de são muito dúbias as nomeações que são feitas para a gestão e conselhos de administração destas empresas, porque se nas empresas intermunicipais muitas vezes assistimos e no âmbito depois destas empresas, no caso concreto que estamos a falar, são nomeações políticas onde a meritocracia não é o fator determinante e onde, muitas vezes, a ligação ao partido A ou ao partido B acaba por ser a determinação para a contratação e para a gestão daquilo que é o bem público, determinando, grande parte das vezes, que no final do dia o que acontece é que os prejuízos e a má gestão vai se reverter inequivocamente na fatura do consumidor final e é sempre o mesmo a pagar aquilo que é a consequência, a má gestão política deste bem público. O negócio da água em Portugal tem sido, e neste momento é o negócio da falta dela, não é? Mas o negócio da água em Portugal, assim como o negócio do lixo, estão assentes em más práticas de gestão, em negócios e modelos de negócios completamente falidos e obsoletos, com os quais o Partido Chega não concorda. E retomando ao início da minha intervenção, se temos uma postura que consideramos que a gestão e o fornecimento da água é uma obrigatoriedade do Estado, garantir esse fornecimento e por isso evitar ao máximo a passagem para a privatização, não defendemos de maneira nenhuma isso, assim como a recolha de resíduos, tratamento de resíduos, etc., consideramos que deve estar na esfera pública e isso separa-nos da ideologia de outros partidos
Nós consideramos, no entanto, que é chegada a altura e na fase em que estamos a passar com as alterações climáticas de uma maior gestão e uma melhor gestão capacitada, e que não podemos continuar a ter estas empresas na esfera política da forma como temos tido ao longo dos últimos anos, porque têm tido resultados desastrosos nas contas, quer dos municípios, quer do Estado Central, na forma como, no final do dia, após o pagamento da fatura exagerado por parte dos utilizadores e dos consumidores, o Estado ou as autarquias ainda têm que fazer intervenções, muitas vezes, para poder salvaguardar uma empresa que é um bem comum. Em relação à petição, salvaguardamos também, no entanto, que consideramos que existem, obviamente, aqui questões que estão expostas, que são do âmbito da esfera do poder local e sobre o qual não nos poderemos nem deveremos imiscuir ou pronunciar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. E para finalizar as intervenções, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e na sua pessoa a todas e todos os deputados que estão presentes. Cumprimento também os e as peticionárias e dar nota que da parte do Bloco de Esquerda acompanhamos na totalidade as vossas pretensões. Não estarei a dar uma novidade que seja extraordinária, dado que ainda recentemente apresentamos um projeto de resolução para a remunicipalização desta distribuição de água às populações. Consideramos que a escolha que foi realizada para a criação da ADAN acaba por ser uma escolha que é errada, porque colocou a água mais cara, colocou um conjunto de problemas aos cidadãos na faturação e no acesso aos serviços essenciais para um bem tão importante como a água e, por outro lado, promoveu também novas formas de precarização laboral que nós não ignoramos e as quais também criticamos. E por isso, sendo célere, curto e grosso, dizer que saudamos a vossa iniciativa, contem connosco para vos apoiarmos e esperamos que com esta mobilização cidadã haja a garantia do melhor serviço às populações e da tomada da decisão concreta e correta, que é aquela que é expectável, que é a remunicipalização nos serviços de distribuição de água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para finalizarmos então esta audição, eu devolvia a palavra aos peticionários e, se bem que entendi da primeira intervenção, agora iria usar a palavra ao Sr. Paulo Jorge Cunha Esteves. Dispõem de 10 minutos, se quiserem, dentro dos 10 minutos ainda podem passar a palavra a mais algum dos peticionários presentes, ok? Obrigado. Ligar o micro, por favor. Agradecemos que ligue o micro, que nós estamos a ouvir. Não estamos a conseguir ouvir. Tem que ligar o micro. Há algum problema? Agora já está? Sim? Força? Sim. Sim. Não há qualquer contrato entre o Estado português e as autarquias. Se a senhora deputada, eu lamento se não tem conhecimento disso, a Águas de Portugal é uma sociedade anónima, uma sociedade de direito privado, detida maioritariamente pelo grupo Parvalor, que é detido pela Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, viremos aqui dizer que há um contrato de parceria entre os municípios e o Estado português. É uma mentira. O que existe aqui é isto não é Estado. A questão é um instituto público. É uma empresa de natureza estritamente privada. Eu lamento profundamente. Mas consultem as contas publicadas por esta empresa, detida pelo Estado, em que neste tipo de parcerias detém 51% do capital social e que nas últimas contas publicadas deu 70 milhões de euros de lucro. Quem é que está a pagar isto tudo? Com 50% do capital, e não estamos a falar de empresas que distribuem águas nos grandes centros urbanos. É em distritos como o nosso. 70 milhões de euros de lucro por ano, com uma participação de 51% do capital social. É uma coisa extraordinária. Veja um universo de pessoas a quem fornece água para dar 70 milhões de euros de lucro, com 51% de participação.
distribuam pelos utilizadores e vejam quanto é que cada pessoa, cada consumidor está a pagar para esta empresa. Depois já aqui há outra questão que me suscita dúvidas, porque aqui acho que há um ilícito criminal. Há um ilícito criminal, absolutamente, que é o seguinte: o contrato de parceria e o regulamento, necessariamente, porque é uma competência própria da Assembleia Municipal, foram votados nas Assembleias Municipais. Certo? Porque é uma competência própria. A Assembleia nem sequer pode delegar no Executivo. É uma competência própria. Conclusão. Alegadamente, há N acordos parasociais que contrincam diretamente com o conteúdo, quer do regulamento, quer do contrato de parceria, que foram assinados pelos senhores Presidentes de Câmara. E isto, na minha opinião modesta, como produz efeitos em relação a terceiros, teria que passar necessariamente pela Assembleia Municipal. E não passou em nenhuma Assembleia dos Municípios. Isto é o quê? Isto é um crime de usurpação de funções. O Executivo, ou o Presidente de Câmara, quem quer que seja, não se podia subverter e fugir à fiscalização da Assembleia Municipal. Mas é uma coisa tão simples. Ou seja, se o regulamento e o contrato de parceria é obrigatoriamente votado na Assembleia Municipal, então agora assinam N contratos parasociais que contrincam diretamente com o conteúdo desses acordos e não vão à Assembleia Municipal. Esses acordos parasociais foram escrutinados por quem? Há deliberações do Executivo? Eu faço esta pergunta. Podemos estar aqui a falar, e estaremos a falar, de um crime de usurpação de funções, e é um crime de natureza pública. Portanto, senhores deputados, já nem falo do mérito deste desastre absolutamente para o consumidor. Agora, é uma questão de legalidade pura. Não falem, não digam a ninguém que isto é um contrato dos municípios com o Estado português. É um contrato com uma sociedade anónima chamada Águas de Portugal, que é detida, por sua vez, pelo grupo Parvalora SGPS, Gestão de Participações Sociais, que, por sua vez, é detido pelo grupo Caixa Geral de Depósitos. Portanto, não vale a pena estar aqui a enganar ninguém. O sócio é uma sociedade anónima. Os municípios têm um contrato celebrado com uma sociedade anónima. E quem está a pagar os 70 milhões de euros de lucro que esta empresa dá na distribuição de um universo pequeno, restrito, ou seja, 140 milhões de euros por ano, num universo de pessoas a quem fornecem, a quem distribuem água em baixo. E é só isto, senhores deputados. O resto, bom trabalho. Muito boa tarde. Muito bem. Algum dos peticionários quer usar da palavra, que ainda tem mais um pouco de tempo? Sim. Eu gostaria de usar, se faz favor. Pronto, como diz o meu colega, o Dr. Paulo, são os únicos ganhos que nós Estamos com dificuldade em ouvi-lo. Peço desculpa. Melhor agora, está. Afaste um bocadinho o microfone, por favor. Sim. Estava a dizer que os únicos ganhos que temos vindo a ver, há bocado perguntavam sobre isso, são estes ganhos dos 70 milhões de lucros que a empresa tem. Mas aquele que paga, o contribuinte, o utilizador da água, não vê ganho nenhum. É que nem vê ganho em investimento nas redes, nem vê ganho por mês na conta da água. Portanto, se há aqui outros ganhos que possam ser esclarecidos, em primeiro lugar, eu creio que deveria existir realmente um estudo muito sério, como alguém me falou também, um estudo muito sério sobre os ganhos e as perdas, mas um estudo isento sobre os ganhos e as perdas para a população, porque é sobre isto de que se trata. Quer dizer, para além da ilegalidade que o Dr. Paulo enunciou, há também uma outra ilegalidade, que é o contrato social que os eleitores tiveram com os seus presidentes de Câmara, que não vêm cumpridos aqui nesta estratégia definida pelos 7 municípios. É sobre isto que interessa falar, e aqui
peço desculpa a todos aqueles que vieram com uma certa partidarização dos problemas iniciais. É assim, para nós, cidadãos, que não somos elementos de nenhum partido político, pelo menos eu falo para mim, estamos a marimbar para aquilo que é a partidarização dos problemas. Começaram com A, acabaram com B, é igual. Um cidadão, 70 mil cidadãos altominhotos foram lesados. E isto deveria transitar para Parlamento e ser discutido seriamente. Obrigado e boa tarde a todos. Se acharem que alguma pergunta que os senhores deputados fizeram que ainda não foi respondida, eu dava-vos a palavra para concluir. Eu gostaria, se me permitissem, dizer alguma coisa, se me permitissem. Então, faça favor, 2 minutos. Só esclarecer aqui uma situação. Esta petição foi assinada por 10.900 pessoas. O único que houve, tira o som, por favor, a única situação que houve aqui foi o seguinte, infelizmente a população portuguesa, muitas delas não têm o conhecimento de como devem preencher as situações, mas houveram 10.900, sendo que só 6.000 e pico é que foram consideradas válidas. Por um lado. Por outro lado, foi falado aqui realmente, como o Dr. Pedro referiu e muito bem, uma questão partidária, e lamento muito a ser deputada pelo Círculo de Viana do Castelo dizer que as situações estão mais ou menos resolvidas relativamente a esta situação. Acho até muito pouco correto da parte dela, quase como uma defesa a esta empresa. A senhora deputada, se me permitir o desafio, tente, junto das autarquias, perguntar quem é que está a pagar exatamente as obras que estão a ser feitas neste momento, que ainda estão a sair dos bolsos das autarquias locais. Todas estas obras que estão a vir agora, que dizem Águas do Alto Minho, são os municípios que estão a arcar com estas despesas. Eu acho que vocês, enquanto deputados da Assembleia da República Portuguesa, têm a obrigação, independentemente de qual seja o partido, de levar esta situação a plenário, estudarem profundamente esta situação, pedirem a documentação, estudarem, pedirem os pareceres técnicos, pedir comissões de averiguação. Posso-lhes dizer que eu, enquanto ex-deputada municipal no anterior mandato, foi aprovado em Assembleia Municipal uma comissão de acompanhamento ao exercício das Águas do Alto Minho, em Valença do Minho, e posso-lhes dizer que essa comissão não foi criada, não está a funcionar. Portanto, nem está a funcionar localmente, nem está a funcionar a nível nacional. E recorremos a vocês, enquanto representantes de 10.900 pessoas, que nos defendam, que defendam o bem que é de todos, do norte a sul, e que comecem a promover estratégias de sensibilização e de racionalização da água. Que isso sim é importante. Isso sim é importante. Ensinar à população portuguesa a forma de usar, gastar e usufruir da água que temos. E criarem também formas de reutilizar as águas e benefícios fiscais a quem o saiba fazer e a quem possa aderir a isso. Sr. Presidente, quero-lhe agradecer em nome de todos a sua disponibilidade, a sua imparcialidade e agradecer a todos os presentes agora e aquilo que possam fazer no futuro. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço também a vossa participação, a vossa colaboração, o exercício da vossa cidadania ativa, ou trazerem-nos aqui um assunto que é importante, naturalmente, para este vasto território, para muitos milhares de pessoas. Agradecer também a participação de senhores deputados e dos grupos parlamentares que estiveram aqui presentes. Naturalmente, também agradecer aqui aos serviços da Comissão de Administração Pública, Ordenamento de Território e de Poder Local e dizer-vos que nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho dentro daquilo que são as nossas atribuições e competências com a maior brevidade. Muito obrigado e boa tarde para todos.